Irmãos, graça e paz em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria saudar todos os irmãos nessa noite, em nome do nosso amado Salvador que deu a sua vida por nós. E uma coisa muito importante nessa noite é lembrar-nos que Deus está aqui conosco. Quantos creem que Deus está aqui no nosso meio? Amém. Que bom conhecer os pastores, que bênção conhecer os irmãos. Eu, na verdade, a minha igreja onde eu estou, porque eu não tenho como ficar numa igreja local. Na verdade, o pessoal pergunta, onde você mora? Eu disse, na estrada. Então, eu fico em casa 2 dias, assim, 3 dias e já estamos com a nova viagem, porque Deus me deu o grande privilégio de hoje ser pastor dos missionários, e isso tem sido para mim um grande privilégio, e a gente tem que ir onde estão os missionários. Então, nós, essa semana, estávamos lá no alto do Rio Negro, no Amazonas, uma cidade toda de indígenas. Lá tem o exército, porque é a região da fronteira, e temos os indígenas. Então, tem várias igrejas indígenas, não é? E já é a segunda vez que eu estive naquele lugar, e ali em São Gabriel da Cachoeira. E também estivemos em outras regiões, e finalmente em Manaus, e participando de um treinamento de indígenas, inclusive com o pastor Lidório. Né? O pastor Lidório, eu sempre hospedo a minha casa. Hospedá-lo, eu digo, é como hospedar Jesus. É incrível como que a gente tem tanta vergonha de ficar perto de homens tão santos assim. E é um privilégio tão grande de tê-los em nossa casa. E minha esposa até ensinou a família a fazer pão de queijo. Então, é muito interessante, né? Fazer pão de queijo assim. A gente ensina, às vezes isso também para ensinar os indígenas e outros mais. Irmãos, Deus nos tem dado a grande alegria de, como igreja, nos envolver com esta obra gloriosa. Eu estava há algum tempo em Manaus, numa reunião com a liderança, nossos missionários da PMT, os missionários indígenas, que trabalham com indígenas. E o reverendo Ronaldo Lidório estava dirigindo aquela reunião. E ele disse algo muito importante. Isso nos encoraja muito. Ele disse, porque aquele homem, hoje ele é o consultor mundial de missões. Então parece que alguém conheça mais de missões do que o Ronaldo Lidório. E ele disse uma coisa muito importante, a igreja nunca cresceu. Claro, no primeiro século cresceu muito. Mas depois desse tempo nunca cresceu como está crescendo hoje. Irmãos, isso é muito importante. Vocês nem podem imaginar o quanto a igreja está crescendo. Eu visito vários lugares, vários países, e a gente vê essa igreja do Senhor crescendo, não é? E a gente vê esse Deus agindo poderosamente. Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, temos 1 milhão de ciganos. Quem gosta de ciganos? Assim, olhar assim, para ser bem honesta, não é? É claro, nós temos alguns ciganos famosos no mundo. Juscelino Kubitschek era cigano. Não sei se vocês já leram a biografia dele, ele era cigano. Então é interessante, o presidente do Brasil já foi cigano, não é? E Charles Chaplin era cigano também. Eu não assisto TV, mas Regina Casé, na cara dela, a gente vê que é cigana, não é? Esse Dedé Santana. Então temos alguns ciganos que têm algumas expressões no Brasil. É um povo simples, mas, irmãos, a igreja cigana foi plantada através da PMT. Ela foi plantada tem pouco mais de 3 anos, 4 anos, no estado de Goiás. Nossa igreja está com 300 membros. Irmãos, gente fiel mesmo, do vida completa. O que Deus está fazendo entre os ciganos é uma coisa tremenda, não é? E nós temos assim, então a igreja crescendo muito. Na África, como a igreja tem crescido. O pastor Paulo, ele é missionário daqui, eu já estive na casa dele, inclusive dormindo lá. Mas hoje nós temos, por exemplo, em Gabu, nós temos escola dominical com 450 crianças e adolescentes. Nós temos 8 famílias hoje da PMT em Guiné-Bissau. A gente, como visita vários lugares, comida, algumas coisas assim são interessantes, né? Essa semana eu comi uma comida que eu nunca havia comido, que era peixe com formiga, não é? Então, se eu pudesse escolher, eu não comeria formiga. Mas no campo missionário a gente come formiga, mas eu estava dizendo para o pastor hoje, a pior comida que eu já comi foi suco de quiabo.
Suco de quiabo é só por amor a Cristo mesmo. A gente toma quando está perto por causa de Jesus. O pessoal diz, é gostoso. Diz, não, não é gostoso. É por amor ao Senhor Jesus, a sua obra. E suco de hibisco, essas coisas fazem parte do cardápio de quem viaja assim, para essas culturas. Irmãos, que bênção da gente poder estar perto dessa gente. Então, Deus tem abençoado a sua obra. Temos uma grande expressão da obra. Hoje temos, irmãos, igrejas. Não sei se os irmãos sabem que no Cairo, no Egito, temos uma igreja presbiteriana com 7.000 membros. No Cairo. Eu preguei em Manaus, na igreja do pastor José João. Preguei no domingo de manhã, na escola dominical, tinha muita gente. Domingo à noite, muita gente. No culto de segunda, o mesmo número do domingo, praticamente. Aquela igreja de Manaus tem um projeto interessante, porque o estado do Amazonas tem 1.103 rios. Essa semana eu estava viajando, viajei 28 horas de barco pelo Rio Negro, de lancha. E o rio muito cheio, a melhor época de viajar agora é por causa do rio cheio, não tem perigo de pedra, não é? E então, a igreja de Manaus tem um projeto de alcançar todos os ribeirinhos do estado do Amazonas. Como Deus tem abençoado aquela igreja? Ela cresce muito. Depois do culto, o pastor José João, a esposa e eu, fomos comer um peixe lá num local, e ele disse para mim uma coisa assim, que eu nunca vi um pastor dizer. Falei, pastor, estou preocupado. Eu estou quase pedindo a Deus para não mandar mais ninguém para a nossa igreja. Está vindo gente demais. E eu não estou dando conta de cuidar. Interessante, né? Irmãos, é só Deus para fazer isso com a obra da graça. Mas é uma igreja missionária, ela é muito abençoada. Eu vejo a igreja, eu gosto de falar de uma igreja como essa, que já vejo que os irmãos têm um amor à obra missionária. Nunca penso que os irmãos estão completos nessa obra. Lá em Vitória tem uma igreja, que até minha parceira também, ela tem 40 missionários. Né? E muito envolvimento. Graças a Deus, os irmãos podem um dia ter bem mais missionários, né? Para assim estar se envolvendo bem mais. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, eu fiz seminário aqui em Campinas, eu sou da classe do pastor Hernandes até. A nossa igreja naquela época, a nossa igreja custou obedecer a Deus como igreja presbiteriana. E eu amo a nossa igreja, eu fui professor do seminário 23 anos em Belo Horizonte. Então, preparando os pastores, eu amo a nossa igreja, ensinando realmente a palavra de Deus para os obreiros. Mas a nossa igreja custou entender. Ela foi uma igreja que foi fundada pelos americanos e eles davam tudo para a gente, nós nunca aprendemos a doar. Uma igreja, se não aprender a doar, ela não vai ser missionária. E nós recebemos essa cultura paternalista, só de ganhar de graça. E a região de patrocínio onde eu moro hoje, eu morava em Belo Horizonte, mas tem 4 anos que eu moro lá. A região onde foi a sede da missão, né, West Brazil Mission, que era a missão oeste do Brasil. E o povo, como é difícil naquela região, o povo entendeu a missionária, porque todo mundo aprendeu a ganhar. Não é? Quando eu fui para o IBEL em 72, o americano chegou e disse, você quer ir para o IBEL? Eu disse, quero. Então pode ir. Não é? Você tem tudo de graça. Então era assim, muito fácil. Não é? Muito fácil. Então me lembro lá no seminário, o presidente do Supremo Conselho chegou e disse, agora somos uma igreja missionária. Nós temos um missionário no Paraguai. Um missionário no Paraguai, como é que uma igreja dessa é missionária? Os batistas tinham naquela época 130 só na América do Sul. A gente só com um no mundo, no Paraguai. Mas, meus irmãos, Deus, de uns quase 30 anos, eu sou um dos mais antigos da PMT. Eu já tenho 25 anos na PMT, como parte da PMT, e depois me tornei missionário da PMT de tempo integral. Então, eu conheço todos os missionários, desde o seu começo, assim, desde a antiga JME, ajuda missões estrangeiras, estou lá dentro, e eu vejo assim, o grande milagre de Deus em nossa agência, nossa igreja. Irmãos, assim, naquela época do seminário, a gente tinha um missionário. Hoje nós estamos em mais de 40 países. 40 países. Hoje nós temos aí cerca de 230 missionários nos campos e temos 150 candidatos se preparando para a obra. Eu estou indo segunda-feira para Recife para preparar um grupo do CFM que está lá. Também faço esse ministério de preparar os missionários, né, os candidatos. Então tem um grupo grande lá no Nordeste,
se preparando para ser missionário da PMT. Né? Aqui em São Paulo temos aí sempre um grupo bom. Então Deus está abençoando a sua obra e eu creio, irmãos, que no futuro vamos ser uma grande igreja no sentido de missões. E hoje, irmãos, eu visito muitas igrejas, porque meu trabalho também é de despertar igrejas em todo o Brasil para envolvimento missionário, a nossa igreja presbiteriana. E eu percebo que quase todas as igrejas querem fazer algo. Às vezes não sabem como fazer, mas querem fazer. Então, louvado seja Deus por nossa igreja. E hoje a igreja que mais envia missionários no Brasil é a IPB. Sabe? É um milagre de Deus, graças a Deus. Então, nós estamos aqui num ambiente de uma igreja, não é? A nossa igreja faz parte, porque ela é federativa, a nossa IPB, né, expressa hoje aqui nessa igreja, não é? Uma igreja que está querendo crescer na obra e Deus vai abençoar a nossa igreja. Deus vai abençoar poderosamente a nossa igreja. Irmãos, eu não quero, até por causa do tempo, me delongar mais, eu queria nessa noite, a gente quando pastoreia os missionários, a gente sabe da grande necessidade, mas eu queria nessa noite introduzir esse final de semana com uma passagem bíblica para despertar o nosso coração, antes de tudo, para esse envolvimento. Amanhã eu vou falar de forma mais específica sobre esse cuidado missionário. Eu trabalho com isso, inclusive, né? Como pastor dos missionários da PMT. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Irmãos, o que nos muda é a palavra de Deus. Se Deus nos falar pela sua palavra, Deus muda nosso coração. Mateus capítulo 16. Quando eu leio Mateus, eu me lembro de uma coisa muito importante. A tradição cristã, aquilo que não está na Bíblia, mas foi passado pela história, às vezes tem coisas muito interessantes. Mateus, segundo a tradição cristã, Mateus foi missionário na África. Papias foi discípulo de João, um homem que viveu na Ásia, e ele escreveu algumas coisas. Eusébio de Cesaré, que foi historiador da igreja, até deixou nos seus documentos alguns registros de Papias. E Papias, que era da Ásia, e João viveu o resto da sua vida na Ásia, em Éfeso, e Papias diz que Mateus escreveu a sua logia. Eu sou professor de língua grega, então logia quer dizer tratado. Mateus escreveu o seu tratado em língua aramaica, interessante. Eu também trabalho na manuscritologia, então a gente trabalha com documentos bíblicos. E nós nunca tivemos um documento, um texto bíblico de Mateus em aramaico. Esse texto não há hoje. Lá por 55, mais ou menos, foi traduzido esse texto para a língua grega. O texto que temos é a língua grega do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. Mas é interessante que Mateus, ele saiu para o campo missionário da África e, segundo a tradição cristã, ele foi para a Etiópia. Você sabe que a Etiópia até hoje é o país que fala a língua aramaica. Mateus certamente foi trabalhar com o povo da sua língua. A língua, sabe, aramaica. E então interessante que o Evangelho entrou na Etiópia desde o 4º século da era cristã. É um país da África que recebeu logo cedo a missão cristã, recebeu logo cedo o Evangelho. Hoje, naturalmente, o islamismo domina parte daquele país. Mas Mateus também foi missionário na Líbia. Líbia há pouco tempo passado, está nos jornais por causa de Muammar Gaddafi, a sua morte e tudo mais, não é? Essa comunidade islâmica. Mas interessante, nós temos na Bíblia alguns líbios. Você sabe quem carregou a cruz de Cristo? O nome dele era Simão o quê? Sirineu. Exatamente da Líbia, era um líbio que carregou a cruz. A região cirenaica está na Líbia. Até hoje ainda tem região cirenaica na Líbia. É interessante porque lá em Atos capítulo 11 fala de alguns líbios que vieram da Líbia para Antioquia para ensinar os gregos. Interessante. Ensinar os gregos na Síria, em Antioquia. E em Atos capítulo 13, versos 1, 2, 3, verso 1 fala de alguns mestres e profetas da igreja de Antioquia. E um desses mestres, é mais provável seja mestre do que profeta, é um homem chamado Lúcio de Cirene. É um líbio. Aquele líbio era um dos mestres da igreja. Na língua grega, a palavra Lúcio
a palavra Lúquios, que pode ser Lúcio e pode ser Lucas. É provável que esse Lúcio de Cirene seja o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho, que escreveu Atos dos Apóstolos, né? Então, se for verdade, que é bem provável, porque era um líbio, quem sabe Lucas tenha sido evangelizado por Mateus, que foi missionário na Líbia. Nós não sabemos, mas são possibilidades interessantes. E foi missionário também na Pártia e também em mais 2 nações africanas. Então, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, nós estamos lendo o Evangelho de um grande missionário, além de ser apóstolo, não é? E aqui no capítulo 16, os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura. E Jesus está, no verso 13, ele está indo então para a região da Cesareia de Filipe. Alguém já foi a Israel aqui? Já esteve lá? Eu estive na Cesareia de Filipe alguns anos atrás, uns 5 anos. Muito interessante ver os escombros da cidade de Cesareia de Filipe. Eu me lembrei dessa viagem de Jesus nessa região, não é? E diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra farei o quê? Sabe que na língua do Novo Testamento, esse verbo é um verbo progressivo. Eu edificarei continuamente a minha igreja, sem cessar. Essa é a expressão desse verbo, eu edificarei. Eu edificarei sem cessar, continuamente a minha igreja. Ele ia plantar e a igreja ia continuar na sua edificação. Edificarei sem cessar, continuamente, a minha igreja. Ia falar minha igreja, interessante isso, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Amém. Meus irmãos, interessante essa palavra aqui nesse texto, a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja. Aliás, Jesus criou esse termo. Jesus usou praticamente uma vez só a palavra igreja. Ele a usou no capítulo 18, mas sem nenhuma conotação nova. Jesus criou e deu todo o significado dessa palavra, como está no verso 18. Eu edificarei a minha igreja, a minha igreja. O Novo Testamento usa 110 vezes a palavra igreja. Todos os escritores bíblicos usaram a palavra igreja. Mas quando eles a usaram, na verdade, estão trazendo o significado que Jesus trouxe a esse termo, que Jesus, então, quando criou esse termo, ali, num momento tão específico, indo para Cesareia de Filipe. Jesus criou e Jesus, então, deu todo o significado. Uma boa pergunta é: o que é a igreja de fato? Não é? O que é a igreja de fato? Essa palavra, na verdade, a palavra em si, igreja, já tem um contexto missionário, porque a palavra igreja vem do verbo chamar. Então veja que a palavra igreja significa, aqui são chamados. A obra missionária já está embutida no termo igreja. Quer dizer, ser igreja é participar do chamado de Deus, participar do chamado. Ao meu ver, meus irmãos, biblicamente, todos nós somos chamados. Sophia Miller foi a grande Juventude do Silas, conhece a história de Sophia Miller? Essa semana eu vi muito porque eu estava no Amazonas, São Gabriel, ela esteve naquela região ali, todas, não é? E Sophia Miller foi uma mulher que trouxe para o Amazonas, na verdade havia para o Peru, não é? E ela entrou no Brasil sem saber que estava no barco, sem saber que estava entrando no Brasil. E ela foi a que plantou inicialmente no Amazonas o evangelho ali entre os indígenas. E quando perguntaram para a sua família como é que foi seu chamado, diz: eu não tive chamado. E simplesmente eu li na Bíblia e obedeci.
Eu simplesmente obedeci a Deus ao ler sua palavra. Irmãos, é verdade. Se vocês me perguntarem hoje, para mim como missionário, né, envolvido na PMT, quando foi seu chamado, irmãos, eu diria a mesma coisa. Eu nunca tive momentos que eu foi chamado, porque eu entendi que todo pastor é chamado. Todo crente é chamado. O que nós precisamos é obedecer a Deus, é nos despertar. Quando a igreja começa a orar, a se envolver, o Espírito Santo começa a trazer essa consciência. Quando o Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé, é só vocês olharem para Atos capítulo 13. Enquanto a igreja servia ao Senhor, diz o texto, o Espírito Santo disse, separai, né? Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E essa expressão, tenho chamado, no Novo Testamento, significa uma coisa que aconteceu no passado, cujo efeito agora se manifesta. Paulo e Barnabé já eram missionários. Inclusive, eles chegam de Jerusalém, chegaram da missão. Está lá no texto bíblico, logo antes. Final do capítulo 12 diz, eles vieram de uma missão em Jerusalém. Já eram missionários. Só que agora eles têm uma designação, vamos dizer, específica, mas estavam na missão de Deus. Todo crente é chamado, irmãos, todo crente. Na verdade, na igreja tem 3 classes de pessoas. Essa expressão não é minha, eu estou passando aquilo que, uma coisa muito interessante que eu aprendi e que é verdade. Na igreja só tem 3 classes. Tem a classe daqueles que são os enviados. Os enviados para essa obra. A outra classe é chamada a classe dos enviadores, aqueles que se envolvem, que são missionários enviadores. E tem uma terceira classe, é a classe dos desobedientes. A triste classe da desobediência. Irmãos, o que de fato o Senhor vai fazer? Por que todo crente vai assentar-se no tribunal de Deus? A Bíblia fala que todo crente vai assentar-se também no tribunal de Deus. O que Deus vai julgar se Cristo já nos salvou? Irmãos, o que Deus vai julgar na nossa vida é o nosso chamado. Um dia o seu chamado vai estar no tribunal de Deus e você vai ter que prestar conta da sua fidelidade ou não do seu chamado. A palavra igreja já traz essa ideia que todos nós somos chamados. Pastor, você tem que ser missionário, pastor tem que ser missionário, porque esse trabalho só de ser igreja, não é? E quando o pastor não vai para o campo, muitos vão, você tem que fazer da sua igreja uma agência missionária. Todos nós temos que ser missionários. A igreja toda tem que ser missionária. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, a igreja já traz esse significado missionário. Sabe, a missão está na essência da igreja. Quando Jesus, ele estava então caminhando com os discípulos, e o contexto importante, ele estava treinando os discípulos. Jesus era muito ativo na obra. Nós temos, interessante, quando a gente olha assim, uma vez eu li os evangelhos, especialmente olhando assim, esse movimento de Jesus, meu Deus, é muita coisa. Daqui Jesus vai para lá, para cá, eu li anotando tudo isto. E encontrei-se perto de 180 movimentos de Jesus, assim, local para local. Não é? Joséfo, até hoje, é o homem mais respeitado em Israel como historiador. Joséfo é um soldado hebreu que foi preso pelos romanos, mas estando lá em Roma, o coração dele não saiu do seu povo e ele escreveu documentos sobre o judaísmo. Ele era da época de Jesus. Flávio Joséfo, num dos documentos, diz que só na Galileia, Jesus ele visitou 206 sinagogas. Se é verdade, é muito interessante. E aqui ele está em um grande movimento, treinando os discípulos para a obra missionária. Lá em Lucas capítulo 9, essa passagem paralela fala que Jesus, antes de fazer essa pergunta que está no verso 14 para os discípulos, Jesus foi orar. Lucas 9 fala que Jesus retirou-se para orar. E começou a orar e orar. As orações dele geralmente eram muito longas, não eram orações relâmpagos, não. Depois de muito orar, e eu tenho a impressão que os discípulos ficam observando assim, o quanto Jesus orou. E quando Jesus voltou, ele faz então a primeira pergunta para os discípulos, neste contexto de treinamento missionário. Jesus está lidando com os discípulos, treinando-os. Eu passei vindo desde o Mar Morto até ali no divisa da Síria, né? Monte Hermon,
E eu fiquei pensando, Jesus passou, a gente de ônibus passa tão rápido, assim, umas 6, 7 horas, a gente atravessa desde o sul até o norte de Israel, de ônibus, esses ônibus rápidos, esses motoristas tão rápidos assim, correm muito, e Jesus fazia tudo aquilo a pé, treinando os discípulos de ponta a ponta do país. Meu Deus, e aqui Jesus então, no verso 14, no verso 13, quando ele voltou, depois de orar muito, ele faz uma pergunta para os discípulos. E a pergunta dele é a seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o povão aí fora pensa de mim? O que o povo aí diz de mim? Qual o conceito que eu tenho para o povão? Vocês têm contato com o povão? O que o povo diz de mim? Qual o valor que eu tenho? O que eu significo para o povão aí fora? As respostas são interessantes. Eles responderam, verso 14, uns dizem que o Senhor é João Batista. Lembra que Jesus começou o ministério em cima do túmulo de João Batista. Quem sabe ele havia ressuscitado, alguma coisa assim, porque foi uma morte muito trágica, não é? Esse homem que era conhecido em toda a nação pela pregação, uma avivalista tão poderosa, e esse homem morre, porque acusou um adultério, e ele morre. E eles dizem, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros acham que o Senhor é Elias. Lembre-se que Elias foi numa carruagem de fogo, quem sabe ele voltou. Outros acham que o Senhor é Jeremias. Jeremias foi um grande profeta. Enquanto estava na capital, na corte, como profeta, Ezequiel está na Babilônia. Eles até trocam correspondência. E ele é chamado profeta das nações. Um dos profetas mais importantes é o profeta Jeremias. Outros acham que o Senhor é um dos profetas, aí dos importantes profetas. Irmãos, o que se percebe é uma confusão total na mente desse povo, porque Jesus nunca foi nem João Batista, nunca foi Elias, nunca foi Jeremias, e não foi um profeta assim, nunca foi profeta, da classe de profetas. Mas o importante, irmãos, é que Jesus eu não sei o que passou no coração de Jesus, mas o que é importante é que Jesus não comentou nada da resposta que os discípulos trouxeram. Jesus não fez nenhum comentário, não sei o sentimento que ele teve, mas ele não teceu nenhum comentário sobre o que disseram sobre ele, o valor que ele tinha. Pelo contrário, Jesus entra com uma segunda pergunta. Sabe, na língua do Novo Testamento, a gente tem dois contrastes. Há um contraste chamado adversativo. Isso em português também é uma coisa que é totalmente contrária. Mas em língua grega nós temos um contraste de relevância. Por exemplo, aqui nós temos o piso aqui tem um contraste, quer dizer, essa parte é mais alta, mais relevante. Em linguagem, significa uma coisa que é mais importante que a primeira. É mais forte, mais imponente que a primeira. Aplicado ao texto, o que Jesus faz é o seguinte: não me importa, na verdade o que me interessa não é o que a multidão diz a meu respeito. O que o povo diz a meu respeito não me importa. Não é o que é mais importante. E entra com a segunda pergunta, aqui no verso 15, ele diz: eu quero saber o que vocês pensam de mim. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Eu quero saber não é o que o povão aí fora diz de mim, qual o valor que eu tenho para o povão, o que eu significo para esse povo, o que eu valho para essa gente, qual o significado que eu tenho para o povão. Eu quero saber como é que vocês me identificam, o que a minha igreja, o que vocês discípulos pensam de mim, qual o valor que eu tenho. Lembre-se, irmãos, que Jesus está treinando aquela equipe para a obra. Qual o valor que eu tenho para vocês, meus discípulos? O que eu significo para vocês? Qual o conceito que eu tenho para vocês? O que de fato eu significo para vocês? E se fosse estender até hoje, o que eu significo para a igreja de Jundiaí? O que eu significo? Irmãos, é interessante que neste momento de contexto de treinamento missionário, a gente percebe que a obra missionária começa onde? Começa no coração do povo de Deus. A igreja será, na obra missionária, de acordo o que de fato Jesus significa para ela. O significado que tem Jesus para a gente vai ser a aplicação e o envolvimento desta igreja
com esta obra por causa do conceito da pessoa de Jesus. Quem dizes que eu sou? Missões não começam te ofertando aqui no gasofilácio. Missões não começam quando você sustenta que 6 missionários. Não. Qualquer pessoa, empresa, se quiser fazer isso, tem gente não crente até investindo em obra missionária. Cantar aqui, vocês tocarem aqui, eu nunca cantei uma música popular no sertanejo. Eu pedi só cantar música ao Senhor. Eu amo música assim, mas qualquer artista ímpio pode fazer o que vocês fazem, que tocando instrumento bonito. Não quer dizer que alguém ame a Cristo porque toca instrumento da igreja, porque canta, porque lidera louvor. Não. O importante é o que Jesus significa para mim. Quem dizeis que eu sou? Irmãos, quando Jesus tem um significado tão profundo para nossas vidas, não há valor que não se possa pagar. Eu estou pensando no preço da vida, investimento da vida por causa deste Jesus. O que faz as pessoas, de fato, entregar as suas vidas na obra, não é por causa da obra, é por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, quem de fato se envolve com a pessoa de Jesus, dependendo do conceito que Jesus tem para aquela pessoa, para a igreja, esse será o envolvimento. E uma igreja que muito investe na obra, porque muito investe. É muito provável, investe, é a igreja que se doa pela obra. Sabe, certamente o conceito que ela tem do Senhor Jesus é bem diferente. Quem diz que eu sou? Irmãos, na verdade, eu fico pensando, por que hoje, mas a coisa mais difícil na fé cristã é orar. Não tem nada mais difícil do que orar. É mais fácil você vir para a igreja, você está participando de uma conferência, você poder cantar no coral, cantar no conjunto, você tocar, liderar, ser presbítero, ser diácono. É muito fácil isto. Difícil é orar. Na Bíblia, oração é a coisa mais profunda, é tão profunda, irmãos, na Bíblia, oração, que é interessante que, quando você percebe, todo paganismo, todas as religiões pagãs oram. Eu já estive na Índia. A Índia tem 33 milhões de deuses. Eu estive, por exemplo, lá em Rishikesh, ao lado do Rio Ganges, eu passei 3 horas assim, com os pés junto à água do Rio Ganges. Vendo tanta coisa satânica acontecendo. Mas eu visitei, por exemplo, Rishikesh, ali a cidade dos sacerdotes, os brahmanes. O povo que nem tem mais pecado, aqueles que lideram a obra na Índia, o culto desses deuses. E ali eu entrei num templo que era tão apertado, e o que adoravam naquele templo? O órgão genital de Shiva. Sabe, era a adoração daquele templo, nem entrar com máquina fotográfica. Deus macaco, Deus Ganesh, cabeça de elefante, sabe? Gente superlotada, com milhares de pessoas, esse povo está ali dioturnamente orando. Orando. Eu fui perto do Tibete, ali onde, no maior templo budista do mundo, chamado Stupa Budista. Eu estive lá dentro. Gente via mulheres com o peito no chão, várias estátuas de Buda, e cada um com a mão assim diferente. Segundo eles, encarnação, cada um é reencarnação de Buda, sabe? E ali, mulheres chorando, gritando, com um tipo de um terço católico ali, com o peito no chão, chorando. Eu fiquei ali algum tempo, horas e horas, falando com Buda, orando. Eu fico pensando, por que será que tem tanta dificuldade de orar? Eu duvido, é muito difícil saber, eu olhar para os irmãos e pensar, aqui tem gente de muita oração, é muito difícil. É provável que tem gente que você está na igreja, a Bíblia está aqui, você está a Bíblia, se eu pedisse para levantar a Bíblia, todo mundo levantaria, isso é costume que vocês têm. Nem é porque às vezes amam a Cristo, mas é o costume que a gente tem de trazer Bíblia para a igreja, porque em casa essa Bíblia não vale de nada para nós. E orar, como é difícil uma pessoa ser uma pessoa de fato de oração. Mas sabe por quê, irmãos? Orar na Bíblia é a coisa mais importante na Bíblia. Orar é você ter o prazer de ficar na presença do Senhor. Nem é pedir, nem pela obra missionária. É você ter alegria. Sabe quando você que é namorado e a namorada, vocês passam aí 2 horas juntos, sempre olhando um para o outro, e o tempo passa rápido demais. É quando você ama a presença dessa pessoa, como é importante. Marido e mulher, como é importante vocês estarem juntos assim, não é?
um marido que ama a esposa e o marido, é tão importante ficar juntos, sabe? Isso traduzido, sabe, em termos de oração, seria o prazer de estar diante do Senhor Jesus. E porque às vezes nós temos dificuldade de entender a missão de Deus, meus irmãos, nós temos tanta dificuldade de entender essa questão do próprio Jesus. É muito difícil um crente que não gosta de novela. É difícil. Bom, eu não gosto. Mas é provável que alguns irmãos que não gostam. Mas é raro. O povo gosta de novela. Novela da Globo é só para ensinar homossexualismo. Hoje a maior escola homossexualismo é a Rede Globo. E o crente está lá naquela novela fiel, sabe, ali vendo, além disso, da traição de família. Toda novela tem que ter traição, tem que ter adultério, senão não é novela. Tem que ter ali rebeldia, pecado, filho rebelde, e, sabe, ensinar espiritismo, como eu li no jornal, o líder da Globo, o dono da Globo, dizendo que uma da missão da Globo é ensinar a doutrina espírita. O crente está lá, o crente agarra aquilo, não suporta ficar sem o próximo capítulo, e ele passa 1 hora, se for preciso 2 horas, a média de um brasileiro de 4 a 6 horas na TV, diariamente. E que compromisso, não é? E por que temos tanta dificuldade de ficar na presença do Senhor? Sabe por que isto? É que às vezes o Jesus que você tem não vale uma novela da Globo. Quem diz esse que eu sou? Missões começam aqui, irmãos, é no coração do crente. E Jesus está perguntando, o que eu valo para vocês? Mas eu visito vários países da África, vários lugares da África, né? É lá que eu tomei suco de quiabo, né? E, irmãos, a gente vai para a África e vê uma das grandes marcas do grande homem de Deus, chamado David Livingstone. E eu estive algum tempo na Escócia, até para pesquisa. E eu tive, alguns assistiram o filme O Coração Valente. Eu já estive no Castelo de Stirling, lá na Escócia. É um lugar belíssimo. Você não pode visitar a Escócia sem visitar o Castelo de Stirling. E eu fui porque lá, foi dali que ordenou-se o Tiago VI, King James, dali que ele ordenou a tradução da Bíblia, King James, a Bíblia para fala inglesa, não é? De leitura inglesa. Então, King James morou naquele castelo. E quando aí de Edimburgo para o Castelo de Stirling, algumas horas de viagem, então o senhor, lá o motorista com o microfone na boca, passando no local, diz: aqui nasceu David Livingstone. David Livingstone era um presbiteriano da Escócia. E na época da colonização inglesa na África, ele é chamado de colonizador, mas na verdade ele aproveitou aquele contexto para trabalhar com missões, aproveitando a colonização inglesa na África. E olha, esse homem, especialmente a África Austral, não é só a parte sul, aquela parte mais do bico da África ali, depois do meio para baixo, é a chamada África Austral. Gente, a marca apresenta aquele homem até hoje, percebido. Lá em Johannesburg, na África do Sul, eu já estive umas 5 vezes na África do Sul. Johannesburg tem lá naquele painel dos voo para Livingstone. É uma cidade do Zimbábue, Livingstone. E lá está a marca desse homem, a marca, sabe, a cidade chama-se Livingstone, por causa do nome dele, né? E esse homem, eu fui para a Índia, e quando fui para a Índia, de África do Sul, a gente passa sobre todo o país do Moçambique. E eu vi um rio muito interessante, muito bonito, um rio longo assim, o maior rio, depois do Nilo, o rio da África, é o rio Zambeze. Eu, ali observando, estava sendo na janela do avião, 1h30 passando sobre Moçambique, então vendo a extensão daquele rio, a beleza daquele rio. Esse rio nasce na Zâmbia, por isso chama Zambeze, nasce na Zâmbia, ele passa por Angola, vem passa em Namíbia, em Botsuana, e Zimbábue, depois entra em Moçambique e derrama no mar. É um rio bem extenso, é um grande rio em termos de extensão. E passa 1h30, eu já fui de Luanda, na Angola, até a África do Sul, a Johannesburg, gastei 3 horas. Saí de Luanda, passo sobre Namíbia e 3 horas. Mas sabe, depois, no mesmo ano, eu fui para Moçambique, aí passei sobre o rio Zambeze.
Mas sabe, me impressionou é saber que David Livingstone fazia todo esse rio, desde a Zâmbia. Ele vinha de barco lá no Amazonas, chama rabeta, essa canoa tão simples. Naquela época, hoje ela é motorizada, mas naquela época de David Livingstone era canoa a remo. E ele fazia todo o trabalho de Deus pelo rio Zambeze. Os moçambicanos dizem que ele está sepultado, ali o coração dele sepultado, onde o rio Zambeze deságua no mar. Eu não tenho certeza, porque a maior possibilidade é que esteja sepultado na Zâmbia. O coração dele, as tripas dele, depois da sua morte, a sepultaram para mostrar, assim, os africanos disseram, ali tem até um monumento, nas Cataratas de Vitória, que é a região, e os africanos não deixaram o corpo dele sair. Foi um debate muito forte, né? Mas negociaram com a igreja, com a Inglaterra, e foi sepultado, está na abadia de Westminster, sepultado o seu corpo, mas o seu intestino e o coração estão sepultados, bem provavelmente, na Zâmbia. E quando esse homem, então, morreu, quando ele morreu, ele estava ajoelhado orando pela África. E em Belo Horizonte, lá tem um pastor Jerome. O irmão dele foi presidente do Congo. Então a guerra do Congo começou na casa dele. Eu até tenho a impressão que ele veio até meio foragido para o Brasil, e ele é um pastor presbiteriano. E eu levei uns africanos lá na nossa casa, em Belo Horizonte, do seminário, e o convidei também. E perguntei qual a história da sua família. A conversão, como é que entrou o evangelho na sua família? E diz, meu tataravô foi evangelizado por David Livingstone. Gente, que coisa tremenda. Foi tão emocionante. Depois que ele faleceu, fizeram um filme muito importante para o Reino Unido, de fala inglesa, sobre a vida de David Livingstone. Aquele filme foi parar logo a seguir nos Estados Unidos. O dono de uma empresa cinematográfica, ao olhar a história daquele homem, ele desconfiou que não fosse verdadeira. Porque ele disse o seguinte, não se pode, uma pessoa, para fazer o que esse homem fez, é impossível. Ele disse, porque mesmo que uma pessoa receba o mundo inteiro como recompensa, não faria o que esse homem fez, se é verdade mesmo que aconteceu. Ia procurar a missão presbiteriana para saber se era verdade aquele filme, e ele não queria enganar a sua clientela. Ele disse, é verdade esse filme? Porque jamais um homem faria isso, mesmo para receber o mundo inteiro de volta como recompensa. O diretor da missão disse, é verdade, esse filme é verdadeiro. E David Livingstone não fez tudo o que ele fez para receber o mundo como recompensa. Tudo que ele fez é pelo quanto ele amava o Senhor Jesus. O amor dele a Cristo é que o fez assim, tão poderoso. Quem dizes que eu sou? Meus irmãos, eu queria que nós pensássemos nessa pergunta, o que Jesus representa para mim? Quando Cristo for tão importante para você, você vai investir tudo na sua vida para o Senhor Jesus. Essa semana foi interessante, em Belo Horizonte tem um muito rico. A PMT estava devendo, quando o dólar foi 4 por 1, voltou praticamente isso recentemente, mas no passado, a PMT estava devendo R$162 mil. Missionários da PMT quase não voltam. A nossa irmã Rebeca, sobre a volta, é muito comum. Nossos missionários quase não voltam, são muito bem preparados, claro, precisam melhorar cada vez mais, né? Mas, assim, talvez a estrutura que está por trás ajuda muito eles não voltarem, graças a Deus, né? Mas alguns naquela época quase voltaram, e teve algum caso, 2 aí que voltaram por causa de não tinha um apoio financeiro de igrejas, né? E o dólar, o crente deposita R$50, e quando o dólar vale 1 por 1, ele continua depositando o mesmo 50 quando o dólar está 1 por 4. Então é claro que cai aí tanto do sustento, né? A igreja tem que olhar isso, a variação do dólar também. Mas naquela época, esse irmão de Belo Horizonte fez uma ofertinha para a PMT de $600 mil. Ele já tem tantos projetos que ele mantém, só que ele é oculto. Eu construí 2 prédios de seminário em Belo Horizonte. Assim, parte do prédio,
Estava começando a construir, ele assumiu e continuou. Um valor altíssimo. Ele é filho de pastor, esse presbítero. Puseram o nome de um dos prédios, Sival, o nome do pastor, que foi pastor da primeira de Belo Horizonte. Então, até em grande homenagem, o que ele fez para meter o filho dele, esse presbítero. E convidou toda a família para a inauguração. Sabe quando eles apareceram lá? Nunca. Nunca foi para a inauguração de prédio com o nome da família, porque eles não querem aparecer em nada, só querem servir ao Senhor. E essa semana eu estava chegando, pegando o avião de volta, eu viajei 28 horas de lanche, mas para voltar, eu tinha que voltar para Manaus, e voltamos de avião, ele estava chegando lá, no mesmo avião que eu voltei, esse presbítero lá para pegar a canoa e ir lá para os campos para conhecer o trabalho do pastor Cássio, o trabalho entre os Rupidés, e outros grupos indígenas, um homem tão importante, pegando uma canoa e entrando nas matas aí para servir ao Senhor. Gente, quão importante. Missões nascem no coração do crente. Sabe, quando a gente começa a se envolver com a pessoa de Jesus, a gente começa a se envolver com a obra. Não tem obra importante para uma igreja, a não ser que a pessoa de Jesus seja tão relevante para nós. Quem diz que eu sou? Eu sei que Pedro respondeu de forma tão especial. Pedro disse, tu és o Cristo. Quando na língua do Novo Testamento usa um pronome pessoal, significa uma coisa multiplicada no significado. Tu e nunca outro. Tu e nunca outro. Tu és o Cristo. Os judeus nunca, até hoje, creem que houve um Jesus no passado, mas o Messias nunca veio. Pedro diz, tu és o próprio Messias que veio. Tu és, tu e não outro, és o Messias. Tu és o Cristo. E há duas palavras para filho na língua do Novo Testamento. Sabe, há uma palavra chamada teknon. Teknon é uma palavra filho, e todas as vezes que a Bíblia nos chama de filhos de Deus, muitas vezes é a palavra teknon. Não somos filhos genéticos, somos acoplados. O teknon é uma família, um filho acoplado à família, sem que seja genético. Nem adotivo. Adotivo é outra palavra. João fala, na carta de João 3, como são filhos de Deus de fato, né? São filhos de Deus. É a palavra teknon. Mas a palavra usada aqui por Pedro, que é uma palavra especial, a palavra huios. Huios, em língua grega, é filho genético. Ele diz, tu és o filho genético de Deus. Tu és Deus. É isso que Pedro disse. A tradição cristã não está na Bíblia, mas disse que quando Pedro fez essa confissão, Pedro olhou bem nos olhos do Senhor e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro foi se curvando e gritava, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até Pedro foi gritando, até colocar a sua boca lá nos pés de Jesus e gritar, tu és o Cristo. Mas uma vez, os irmãos sabem que Pedro foi crucificado em Roma, segundo a história cristã. Pedro e Paulo morreram na mesma ocasião, por Nero. Por volta do ano 67, segundo Eusébio de Cesareia, que é o historiador do quarto século da igreja cristã. Pedro havia dito, mesmo que todos abandonem o Senhor, eu nunca vou me abandonar. E é por isso que Jesus disse, Pedro, tu me amas mais do que estes. Ele disse, tu sabes, interessante, ele disse, eu nunca neguei para o Senhor que eu amo profundamente. Tu sabes que eu te amo. Diz, então vai cuidar do meu rebanho, vai pastorear minhas ovelhas. É gente assim que eu quero na minha obra. Pastoreia meu rebanho, então vai pastorear as minhas ovelhas. A história diz que Pedro foi crucificado cabeça para baixo porque ele pediu, já que fosse a crucificação, que era a penalidade de morte romana, que não fosse de cabeça para cima como foi Jesus, mas de cabeça para baixo. Ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Essa pergunta, Pedro, tu me amas, é muito profunda. Quem dizes que eu sou? Cristo era, para o apóstolo Pedro, o grande motivo do seu amor. Irmãos, a alma missionária, que às vezes leva a pessoa até a morte, algumas situações. Muitos já morreram por Cristo por alguma circunstância missionária. Esse povo não tinha outra coisa senão Jesus. E quando uma igreja ama profundamente o Senhor,
ela investe poderosamente na obra. A qualidade missionária e investimento dos irmãos, os irmãos hoje têm a 100 missionários, daqui os vão poder ter 10, 20, 30, 50, 100. A igreja do Dr. Oswaldo Smith, eu já li todos os livros dele. O que mais me inspirou historicamente foi o Dr. Oswaldo Smith, a igreja de Canadá. Ela mandava 800 missionários, 800. Hoje o filho dele é pastor naquela igreja. Eu encontrei um médico da África que é de Canadá, e disse que a igreja hoje é praticamente mais missionária que no passado ainda. Uma coisa tremenda. Mas assim, o livro que eu li, comprei por 2 cruzeiros em 1972, quando eu entrei no IBEL. Paixão pelas Almas. Eu nunca vi um livro melhor do que esse. Se irmão nunca lê esse livro, leiam. Dr. Oswaldo Smith. Pode até baixar na internet, você pode baixar, não precisa comprar, pode, né, lá em PDF, Paixão pelas Almas. Sabe, a paixão pelas almas que tinha o Dr. Oswaldo Smith, era a paixão por Jesus. Quem diz que eu sou? Eu quero, irmãos, só mais uma palavra nessa passagem, eu não vou delongar. E verso 18, aqui, além do amor a Cristo, a missão começa também com o envolvimento com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu até acho que não é muito fácil de entender esse versículo. Talvez até a tradução dele, que claro, muito honesta, mas não explicou detalhes. Claro, não tem como, o reverendo Silas mexe com tradução, não é fácil traduzir um conceito, né, reverendo? O senhor sabe disso, o senhor me mostrou na sua casa, né? Às vezes uma palavra OIMP tem que explicar quase 4 frases, linhas, né? O senhor mostrou na sua casa, é isso mesmo. Irmãos, a palavra inferno surgiu nessa hora. Os irmãos sabem que Jerusalém era uma cidade chamada Jebus no passado. Está na Bíblia. Os jebuseus, especialmente adoradores de Moloque, aquele deus de cabeça sabe, um latão, e ali incendiava ali, até ficar vermelhinho, e as pessoas eram sacrificadas naquele buraco, né, ali de Moloque. E havia um homem chamado Dinom, e esse homem, ali tem um vale, até hoje chamado Vale de Inom, ao lado ali da Mesquita de Omar, até hoje eu vi esse vale lá, inclusive a nossa guia diz aqui está o Vale de Inom. Inom, ele inspirou o sacrifício de pessoas daquele vale, e ele sacrificou seus próprios filhos para Moloque naquele vale. E outros adoradores de Moloque continuaram nessa mesma prática. Quando os judeus tomaram a cidade, Davi tomou a cidade, então a palavra Jerusalém, Yahvé que domina Salém. Salém era um deus localizado de Baal. Baal é o deus internacional. E Salém é um dos deuses locais de Baal. Então, Jerusalém, ou Jerusalém, Yahvé que domina Salém. A ideia é que Deus dominou aquele povo. Essa é a ideia, o nome de Jerusalém é isso. E os judeus detestaram aquele vale, a história do vale. E no lugar daquele vale, no local daquele vale, passou-se a queimar o lixo da cidade. A região do lixo da cidade é o lugar mais desprezível. Então os judeus, para desprezar aquele conceito do vale, da história, transformaram aquilo em lixo. E onde tem lixo, tem fogo e tem bicho. E é por falar que o inferno, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, por causa do vale que queimava lixo. E dali surgiu a palavra inferno, a palavra Guiena, quer dizer, vale de Inom. Aqui nesta passagem, a palavra do inferno não é a palavra Guiena, é a palavra Hades. Se vocês olharem o credo apostólico, tem a palavra Hades, né? Jesus desceu ao Hades. A melhor tradução, aliás, na Bíblia tem lá no credo apostólico tem um rodapé, vocês podem ler, depois está no final da sua Bíblia, está dizendo, a palavra Hades é o local, né? Ou alguma coisa, como é que está aqui a versão aqui, o tradutor colocou aqui, local dos mortos. Só ver como é que ele traduziu aqui, literalmente, porque é interessante, ele está dizendo o seguinte, palavra usada no grego para indicar o lugar e o estado
ressuscitado dos mortos. Verdade, excelente ideia da palavra Hades. Então, o que é Hades? Hades a melhor tradução é de clima de morte. Pode ser traduzido como sepultura também, mas a tradução primária significa um ambiente de morte, clima de morte. E que Jesus disse foi o seguinte: a minha igreja é tão poderosa. A igreja que eu vou, vamos dizer, inaugurar a partir de Pentecoste e que vou continuar edificando, essa igreja é tão poderosa que as portas, o ambiente de morte não poderá suportar o poder dessa igreja. E é claro que isso aqui tem a ver, irmãos, e Jesus vai mostrar isto, a ver com essa força, o poder do Espírito Santo que foi doado para dar esse poder para a igreja. Então, irmãos, num contexto missionário, Jesus está mostrando, além de um povo precisar amar profundamente o Senhor para investir, mas a obra missionária acontece num ambiente cheio do poder do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, o movimento pentecostal, começou em 1906 com os batistas na América do Norte. Em 1960 já era um movimento, vamos dizer assim, estabilizado, mas foi um povo sempre missionário. A Assembleia de Deus tem 15 milhões no Brasil. Nós, segundo os estatísticos, nem chegamos a 1 milhão ainda, não é? E eles têm 15 milhões. Chegou o movimento no Brasil, pentecostal, ao invés da nossa igreja, com todas as bases bíblicas que temos, ensinar, já juntam as igrejas pentecostais, até em parte, não estou falando neopentecostais, é diferente, viu, irmãos? Esse movimento hoje aí é diferente, né? Hoje, pentecostal praticamente é a Assembleia de Deus, né? Quer dizer, eles vieram para o Brasil com uma cristologia correta, mas com um problema sobre a pessoa do Espírito Santo. Ao invés da nossa igreja ensinar 10 vezes mais a doutrina do Espírito Santo, ela se encaramujou e fechou, e eu fui criado numa igreja sem ensino sobre o Espírito Santo. Não sei como é que é a experiência dos irmãos. Eu fui criado numa igreja que não se fala. É muito difícil um pastor pregar sobre o Espírito Santo. Não sei se os pastores concordam comigo. Eu já sou pastor há quase, né, há alguns anos aí, né, já há bastante tempo, e eu quase não vejo uma mensagem, um sermão, estudos bíblicos, para mostrar a grande ação do Espírito Santo. A nossa própria confissão de fé quase nada fala do Espírito Santo, né? Eu não sei por que razão, né? Mas, irmãos, como é importante, como é que alguém pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Sem a força, o poder do Espírito Santo. E Jesus disse que a igreja que ele ia criar é tão poderosa, esse poder do Espírito Santo, que ela seria o grande míssil de Deus. Os irmãos, ouvindo as guerras aí, especialmente do Oriente, tem o negócio do míssil e o antimíssil. O antimíssil é aqui que hoje, essa guerra da Síria, tem ali, Israel também, eu li em 79 que Israel tem 200 bombas atômicas, isso é do jornal, a Folha de São Paulo, 200 bombas atômicas, né? Então esse povo está armado até os dentes, né? E o que são os antimísseis? Não para bomba atômica, mas quando alguém dispara um míssil, o antimíssil vai segurar o míssil para que ele não exploda. Às vezes nós queremos viver hoje, em nossa época, de tantos problemas de heresias, nós estamos vivendo mais como igreja antimíssil, só para amparar os ataques. Mas a igreja que Jesus disse que criaria não era um antimíssil só para parar, é uma igreja que é uma bomba para o mundo, o poder dessa igreja como míssil para destruir o ambiente de morte. Isso que Jesus fala nessa passagem. A igreja que eu vou edificar e continuarei edificando, ela é tão poderosa que ela é um míssil nas minhas mãos. Claro que Jesus não usou a palavra míssil, né? Essa igreja é tão poderosa que onde houver um ambiente de morte, essa igreja é tão poderosa que ela vai disparar o seu poder. Vai transformar o ambiente de morte em vida do Senhor. Vida. É isso que nós precisamos, irmãos. Como é que uma igreja missionária pode viver sem muita oração, sem o poder de Deus? E quando essa igreja busca, sabe, diante de Deus, o poder do Senhor, a ação do Senhor, Deus vai usar-nos como igreja de forma tão poderosa. A nossa igreja de Jundiaí pode ser uma igreja que vai desfazer muitos ambientes de morte, mas vai depender do poder do Espírito Santo que atua nela. Essa busca poderosa, tremenda. Sabe, irmãos, aparece na Bíblia 350 vezes citação sobre o Espírito Santo. No Antigo Testamento temos 90 vezes, especialmente no livro de Juízes. E nós temos 260 vezes no Novo Testamento
a ideia do Espírito Santo. E só em Romanos capítulo 8 temos cerca de 23 vezes. É um capítulo regado pelo Espírito Santo. Só Romanos 8, praticamente 23 vezes, a presença ali, a ação do Espírito Santo. Como uma igreja pode querer ser missionária se ela se não desperta para buscar o enchimento, o poder do Espírito Santo? Essa ideia de que todos nós temos o Espírito Santo, ela é verdade, é bíblica. O batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, mas uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo, não é só ter o Espírito Santo, é algo mais, segundo a Bíblia, o Novo Testamento. Esse enchimento que acontece nessa busca, nessa convivência, até que sejamos cheios. E é por isso que a igreja aqui, em Atos capítulo 2, eu vou concluir nessa hora, já quase concluindo, Atos capítulo 2, os irmãos podem ver, por gentileza, aí Atos 2, como é que começam as missões. Atos capítulo 2. Interessante, irmãos, o que está aqui, o testemunho do Novo Testamento. Diz que no dia de Pentecostes aconteceu algo interessantíssimo. Verso 3 diz que apareceram distribuídas entre eles, o Pentecostes aconteceu só com os discípulos, depois ali reunidos. O que acontece depois, um culto evangelístico, uma conversão de 3.000 pessoas, foi depois do movimento do Pentecostes, ainda que no dia de Pentecostes. O Pentecostes aconteceu com os crentes que estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4, todos ficaram o quê? Cheios de quê? E começaram o quê? As missões começam a falar, começam a pregar. As missões começam a partir daqui. Irmãos, e veja no verso 2, diz falar em outras línguas. Essa palavra língua aqui é línguas tronco. Na verdade, tinha 17 nações reunidas ali para a festa de Pentecostes. E essas nações, se fizer um trabalho genealógico desse povo, representam todas as etnias do mundo inteiro, estavam ali no Pentecoste. Hoje temos 24.000, segundo a ONU, 24.000 povos étnicos, nações étnicas. E todas as nações representadas em Pentecoste. E tinha línguas tronco, e nós temos também línguas chamadas dialetos. E aqui diz que começaram a pregar nas línguas tronco, a palavra glossai, da língua grega são línguas tronco. Então começou esse movimento ali, a pregação na língua do povo. Um povo cheio do Espírito Santo. Lá no verso 6, diz que quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em quê? Na língua grega, no dialecton, não só na língua tronco, mas também nas línguas dialéticas. As missões começaram. Lá no versículo 8 fala também, e como os ouviu falar, cada um em nosso próprio dialeto. E verso 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua tronco. De volta a expressão língua tronco. Agora, o que moveu isso aqui? O povo está discutindo mais línguas pentecostais aqui nesse texto, quando está falando das missões. O investimento do povo na missionária, com o enchimento do Espírito Santo, falando na língua do povo, as línguas tronco e as línguas e os dialetos. E só para os irmãos verem, Atos capítulo 4, quando a igreja começa a ser perseguida, Atos capítulo 4, os irmãos conhecem essa passagem, Atos 4, a igreja toda começou a orar, unânime, a igreja começou a orar, e a igreja ora, e especialmente aqui, a partir do verso 29, a igreja, depois de citar o Salmo 2 e basear sua oração no Deus soberano, a igreja diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram o quê?
Isso aqui é uma ideia, todos foram reabastecidos pelo enchimento. Foram reabastecidos para a obra. Meu Deus, quando é que podemos pensar em obra missionária sem sermos cheios e reabastecidos pelo Espírito Santo para essa obra? Como é triste a gente viver crendo em tantas doutrinas importantes, mas sem nunca ter experimentado o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Que coisa triste é ver como crente, sem nenhuma experiência de enchimento com o Espírito Santo. Às vezes a gente vê sepultamento de crentes, sepultamentos tão bonitos. Aliás, no dia que a gente morre, todo mundo é bom. Viu quanto testemunho. Nós nunca temos coragem de dizer, esse irmão viveu a vida inteira na igreja, mas nunca foi cheio do Espírito Santo. Ninguém pode dizer isso num velório. E às vezes vão ser sepultados, irmãos. Vai ter uma grande festa, vamos dizer assim, de testemunho da nossa vida. O quanto fomos bons aqui na igreja. Mas só Deus sabe o quanto fomos às vezes vazios desse Espírito e tão inoperantes nessa obra gloriosa. Missões nessa passagem de Mateus, capítulo 16. Depende do quanto nós amamos a Cristo e do quanto nosso coração há de estar cheio desse poder do Espírito Santo. E quando a igreja busca isto, ela vai ser não antimíssil, mas o poderoso míssil missionário para desfazer o ambiente mortal nas mãos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus nos abençoe e Deus tenha misericórdia de mim e dos irmãos. Irmãos, eu olhando para aqui, para os irmãos, eu vejo uma coisa, todos vocês têm o coração duro. Sabe por que eu falo isso? Porque eu olho para os irmãos a partir do meu coração. Como meu coração é duro. Eu tenho a impressão que vocês têm o coração muito duro. Enquanto Deus não mudar nosso coração, a gente pode fazer uma conferência, 2 conferências, mas nosso coração continua tão frio, tão distante. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que missões não são eventos de igreja, missões são a vida da igreja. Amém? Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, dos pastores. Nós somos pastores, somos os principais responsáveis para ensinar essas coisas para a igreja.